E aí pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o ômega 3. É um suplemento que ele é bastante utilizado, só que às vezes não na quantidade ou não na qualidade desejável para realmente exercer alguma função. Quando a gente fala de suplemento alimentar, é sempre importante a gente não perguntar só o que tomar, mas também o quanto tomar, se eu preciso tomar, por quanto tempo, quando eu utilizo, tá? Então eu vou falar aqui com vocês sobre dosagens. E também eu sei, você chega lá na farmácia, você chega lá no mercado, você chega lá para comprar online e tem um monte de tipo de ômega 3. Então qual que eu compro? Eu compro o mais barato? Eu compro o mais caro? Eu compro uma marca conhecida? Vou falar um pouquinho aqui para vocês também, tá? Então só para a gente entender um pouquinho do ômega 3, o que é mais estudado é o tipo do ômega DHA, que é o ácido docosahexaenoico, e o ômega 3 EPA, que é o ácido eicosapentaenoico. Calma, você vai entender por que essa informação é importante. E também tem a fração DPA, que também está começando a apresentar um pouquinho mais de evidência. Por que essas informações são importantes? Escrevi lá no Google ômega 3. O primeiro produto que apareceu para mim foi dessa marca aqui, Maxi Nutri. Eu honestamente não conheço a marca, não vou falar nem bem nem mal, mas trouxe aqui para vocês. E a primeira coisa que você tem que ler num ômega 3, você sabe que é um ômega 3, então você vira e lê a informação nutricional. Primeira coisa que você, perdão, a segunda coisa que você vai bater o olho, que é no tamanho da porção. Nesse caso aqui, ela está falando de 3 cápsulas, que significa que em 3 cápsulas nós temos tudo isso aqui. Quando eu falei que o que importa do ômega 3 é a quantidade de EPA e a quantidade de DHA, então provavelmente você vai encontrar essas informações no rótulo. Então mostra que em 3 cápsulas desse produto contém 540 mg de EPA e 360 mg de DHA. Por que é importante você ler a tabela nutricional? Olha a parte da frente do produto, eu coloquei em zoom aqui. Ele realmente fala a quantidade de DHA e de EPA, só que estrategicamente eles colocaram 1000 mg do lado, que parece que é em uma cápsula, mas na verdade são em 3 cápsulas, porque está escrito aqui, ó, dose diária. Ele apresenta livres de metais, é realmente recomendado a gente comprar o ômega 3 livre de metais pesados, porque senão você pode sofrer uma intoxicação por mercúrio, né? Se você usa por muito tempo, por grandes quantidades. Então, se a gente divide por 3, mostra que esse produto aqui apresenta 180 mg de EPA e 120 mg de DHA. Quando a gente vai comprar algum suplemento, sempre tenta verificar a fonte alimentar dele. Por exemplo, o ômega 3 nós encontramos em peixes, cavala, salmão, camarão, atum, truta. Eu até fiz um post aqui na página que eu compartilhei aqui novamente, que eu falo a quantidade de ômega 3 em 100 gramas de cada tipo de peixe ou do camarão aqui, tá? Por que é importante? Porque às vezes, se você faz um consumo frequente da fonte alimentar do suplemento, às vezes você não vai ter a mesma, ou aquele resultado esperado com a sua suplementação. Agora, se você é uma pessoa que não tem o costume de comer com grandes quantidades peixe ou com muita frequência, talvez seja um ótimo suplemento. Até porque se você aumenta o consumo de carne, você tem um desbalanço de ômega 6 e ômega 3, tá bom? Então, sem mais delongas, já falei demais, vamos falar de evidências e dosagens. Por quê? Começando com colesterol e triglicérides. Primeiro artigo, antes de eu falar do artigo, ó, todo slide vai ter isso. Nós temos aqui o que ele serve, a quantidade do estudo e o nome do estudo, que vai ter o título, os autores, o ano e o DOI. Já fiz um vídeo aí para mostrar como é que você libera qualquer artigo usando o DOI. Então, o primeiro artigo que eu trago para vocês aqui, que ele realmente é capaz, a suplementação de ômega 3 é capaz de elevar o HDL colesterol, que é o colesterol bom. Até só que olha a quantidade do estudo para realmente exercer alguma função, 1.500 miligramas do ômega 3 DHA. Então, se a gente pega aquele nosso produto lá que tem o que? 120, 150 miligramas de DHA, você precisaria de 10 cápsulas daquele produto. Então, será que realmente é importante você fazer uma suplementação com essa necessidade? Ou essa qualidade do produto que você comprou realmente é tão boa assim? Será que não compensa investir um pouco mais, comprar cápsulas com maiores quantidades de DHA para você precisar de menos cápsulas? O segundo artigo que eu trago para vocês é que ele realmente conseguiu reduzir o triglicérides e o ApoB, e esse estudo mostrou a suplementação do medicamento Omacor. O Omacor é um ômega 3, né, que ele contém 460 mg de EPA e 380 mg de DHA por cápsula. Só que o artigo falou que para exercer uma função significativa,
um resultado significativo, é necessário 4 cápsulas durante 12 semanas. Então, é 1,6 gramas de EPA e 1,2, 1,3 gramas de DHA. Muito mais do que você chegar a comprar um produto qualquer, consumir uma cápsula de ômega 3 pela manhã e achar que vai realmente exercer alguma função. Esse artigo eu achei legal porque primeiro ele colocou uma dosagem menor de DHA e ele fez uma comparação bem bacana. 8 semanas da suplementação de 1000 mg de DHA foi capaz de reduzir o triglicérides. Só que ele falou assim, peraí, a gente sempre estuda o DHA, vamos estudar o EPA também. Então vamos dividir um grupo 2 que vamos suplementar 1000 mg de DHA e 1000 mg de EPA. Não houve diferença significativa no triglicérides comparando o grupo 1 que só tinha DHA com o grupo misturado de EPA e DHA, mostrando que realmente talvez para exercer uma diminuição no triglicérides, o tipo de ômega 3 DHA seja mais eficaz. Então às vezes não precisa comprar um ômega 3 que contém os dois e sim maiores quantidades de DHA, tá bom? Mudando o tema aqui, falei sobre TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Trago para vocês 2 artigos. Um está na fase gestacional, né? Mulheres grávidas, quando fazem a suplementação de DHA em mais ou menos 250 a 800 miligramas, a chance, a incidência de uma criança nascer com autismo, hiperatividade ou próprio transtorno aí de déficit de atenção é reduzido. Pô, Ciro, me avisou tarde, né? Agora meu filho já cresceu, ou eu tenho TDAH, o que eu faço? Trago para vocês aqui um segundo artigo de 2015 mostrando que a suplementação de 650 mg de DHA e 650 mg de EPA conseguiu reduzir os sintomas no transtorno, então diminuiu o déficit de atenção, reduziu a hiperatividade. Outro tema, memória. Quando a gente pensa em memória, normalmente a gente leva para o campo do Alzheimer. Então, pacientes com Alzheimer, quando fazem a utilização tanto de DHA como EPA em 880 mg e 1.300 mg respectivamente, reduziu um pouco os sintomas, melhorou um pouco a cognição e a melhora. E esse segundo artigo aqui, indivíduos normais que não têm a doença, quando fazem a suplementação de 420 mg de DHA, o cérebro, de acordo com o estudo, trabalha less hard, ou seja, precisa de menos esforço, você melhora muito mais a sua cognição, memória e concentração. Esportes, também temos evidências no esportes. Primeiro eu trago do futebol feminino que a suplementação de 4 semanas utilizando DHA em 350 mg por dia foi capaz de reduzir o tempo de reação dessas meninas. Então elas ficaram mais alertas, tiveram menos tempo para conseguir exercer uma função, precisaram de menos tempo. E também já se sabe aí que principalmente esportes de alto rendimento, basquete, futebol, tênis, vôlei, surf, ele consegue machucar bastante as cartilagens, consegue ter muitas dores nas articulações, consegue, por exemplo, causar precocemente uma osteoartrite. Então a suplementação de EPA e DHA em quantidade até menor, 510 mg de EPA e 360 mg de DHA, conseguiu prevenir ou postergar um pouco mais essa osteoartrite, essa inflamação, principalmente nas articulações, tá? Asma, também temos evidência na asma, mostrando que a suplementação durante 3 semanas de 2.000 mg de DHA e 3.200 mg de EPA foi capaz de reduzir a intensidade da asma e fizeram uma comparação com o medicamento, né, que é o Montelukast. Ele não é um corticoide, ele é um pouquinho mais leve, né, não é quando tem aquela asma um pouco mais intensa, mas mostrou que o resultado foi bem semelhante. Eles pensaram, bom, e se a gente associar o medicamento com o ômega 3, será que a gente vai ter resultados melhores? Não teve, tá bom? Então a gente já mostrou aqui, trouxe para vocês aqui algumas aplicações da suplementação do ômega 3, mas tem mais um monte, tá? Senão eu ia ficar aqui 15 horas falando, ninguém assistir até o final. Então tem evidência na sarcopenia, pressão alta, arritmia, imunidade, depressão, dor muscular, ansiedade, olho seco e por aí vai, tá bom? Lembrando que dependendo do sintoma, você já verificou que a quantidade que eles utilizam de EPA e DHA é bem variável. Então vamos comparar alguns produtos aqui que encontrado mais facilmente no mercado. Por exemplo, o catarinense aqui tem 180 mg de EPA e o DHA em 120 mg. O Sundown também tem a mesma quantidade, encontra com muita facilidade isso aqui em farmácias. O da Essential Nutrition às vezes ele é um pouquinho mais caro, só que ele tem o dobro aí de quantidade de EPA e o dobro da quantidade de DHA. Será que ele é o dobro do preço? Porque aí fica interessante, sempre compare, não compara o preço, compara as dosagens, porque às vezes ele não custa o dobro e o custo-benefício dele é melhor.
O da Growth, o ultra concentrado, aí tem 330 mg de EPA e 220 mg de DHA. E o da Vitafor também tem mais ou menos a mesma quantidade do da Growth. E olha esse aqui da Pura Vida. Ó. Da Pura Vida ele tem uma quantidade menor de EPA e 500 mg de DHA. Então ele foca a concentração principalmente no DHA. Então quando a gente quer reduzir o triglicérides ou melhorar a cognição, talvez esse seja um bom suplemento que você vai precisar de menos cápsulas, né? Então foi mais ou menos o que eu quis dizer aqui do ômega 3, foi bem simples, foi só para trazer um pouco mais de evidências para mostrar que às vezes não é a suplementação de uma cápsula, de um produto aleatório que vai exercer alguma função. Quer suplementar, faça direito. E a gente sempre recomenda suplementar o ômega 3 após uma refeição para melhorar o teor absortivo dela, tá bom? Espero que tenham gostado.